Olá! Na semana passada foram divulgados os números do último levantamento, a última pesquisa eleitoral do IPEC, um instituto que foi formado pelos ex-executivos do Ibope Inteligência. E há ali na pesquisa alguns números muito interessantes para a gente analisar uma grande dificuldade que o Jair Bolsonaro vai ter na campanha de reeleição do ano que vem. Eu me refiro ao abismo, a grande distância que há entre a intenção de votos do presidente entre os homens e entre as mulheres. Historicamente, o Bolsonaro era um político que se associava principalmente a pautas masculinas. Ele nunca vocalizou, por exemplo, os direitos das mulheres ou se preocupou em fazer uma imagem agradável a pautas do público feminino. Isso se refletiu na campanha de 2018, onde ele já teve uma votação bem inferior entre as mulheres. As pesquisas do próprio Ibope naquela época apontavam isso. E agora é um grande risco para a campanha dele de reeleição do ano que vem. É isso que eu vou analisar hoje e eu te convido para assistir. A rejeição do Bolsonaro entre as mulheres, ela vem desde 2018. Na última pesquisa Ibope, antes da votação em segundo turno, o Instituto mostrou que havia 52% das mulheres dispostas a votar no Fernando Haddad, não no Bolsonaro, e 59% dos homens querendo votar no Bolsonaro e não no Haddad. Portanto, se apenas as mulheres tivessem votado em 2018, o presidente seria o Haddad e não o Bolsonaro. Dessa vez, o que o novo Ibope, o IPEC, está prevendo para o ano que vem é uma coisa parecida. Segundo o último levantamento que saiu na semana passada, 28% dos homens querem votar no Jair Bolsonaro e 19% das mulheres querem votar nele. É mais ou menos, se você pensar na margem de erro, a mesma distância que havia em 2018. O Lula, o Ciro, o Mandetta, os outros candidatos pesquisados, o João Dória, todos eles têm votações muito parecidas de um sexo para o outro. Variações de 3%, coisas assim. O único que tem um abismo tão grande é o Bolsonaro. Quando você vai para outra pergunta da pesquisa, em qual candidato você não votaria de jeito nenhum, 57% dos homens falam Bolsonaro e 67% das mulheres falam o Bolsonaro. Quer dizer, novamente, você vê um número muito maior de rejeição entre as mulheres. Agora vamos pensar o que é o governo Bolsonaro. Qual é a política que ele tem para a mulher? O que de pauta feminina o Bolsonaro vocalizou nesses 2 anos e meio? Quase nada. É um governo majoritariamente masculino, ele tem 2 mulheres como ministras, em áreas que uma delas, a Damares, poderia fazer a diferença, porque é uma área de políticas para mulheres, ela comanda o Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher. Entretanto, a pauta feminina passa ao largo do governo. Na semana passada, uma decisão da Justiça Federal da Justiça Federal em São Paulo, condenou o governo federal a pagar 15 milhões em diferentes ações em prol das mulheres, como indenização por frases misóginas, frases preconceituosas contra as mulheres, ditas pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Ernesto Araújo, até pelo Eduardo Bolsonaro. Essa é uma marca do governo. O governo não consegue se comunicar com as mulheres, é um governo eminentemente masculino. Bom, basta a gente pensar que o principal ato, a principal manifestação pró-Bolsonaro, que ele mesmo organiza, ele mesmo capitaneia, a motociata, você não vê mulheres. Ali são imagens de homens montados em bicicletas em motocicletas, e a gente não vê a presença feminina. Em outro tipo de manifestação, até você consegue ver mulheres, em manifestação de rua. Mas o presidente também não parece muito preocupado em criar um canal de comunicação ou anunciar pautas para as mulheres. E isso é uma grande oportunidade para os outros candidatos. Especialmente, se você pensar no histórico também, para o Lula. Porque o que foi o Bolsa Família e por que, entre outras razões, ele foi um programa social que deu certo? Porque ele entregava o dinheiro mensalmente na mão da mãe da família, na mão da mulher. Os estudos mostram que a mulher, especialmente em famílias degradadas socialmente, depauperadas, consegue fazer uma gestão mais racional dos recursos do que os homens. Daí o dinheiro ser entregue para elas. A criação do Ministério da Mulher, que houve durante os governos do PT, foi criado no governo Lula, e diversas outras pautas, por exemplo, a criação do 180, que é o Disque da Mulher,
um número para se denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, foi também criado no governo Lula. Esse tipo de iniciativa fica na cabeça do eleitorado feminino e faz com que eles se associem mais a um candidato como Lula do que a um candidato como Bolsonaro. Agora tem uma coisa curiosa. É claro que o Palácio do Planalto e os apoiadores do presidente estão vendo esses números. Eles têm 1 ano e 3 meses, aproximadamente, para tentar reverter isso. Mas nada está sendo feito. Ao que consta, o Bolsonaro não está preocupado em ter o voto feminino. E aí pode ser um grande erro do presidente, porque além desse eleitorado ser maior, haver mais mulheres do que homens votando, essa distância tão grande entre o voto masculino e o voto feminino pode significar a derrota dele. E isso a gente vai ver em outubro do ano que vem.